a câmera, por favor. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Karine, eu faço parte aqui do time de marketing da Leti. Antes da gente começar, efetivamente, queria primeiro saber de vocês aí nos comentários se estão vendo a gente direitinho, se vocês estão escutando. Vou aproveitar esse momento para agradecer muito o Maurício por participar aqui com a gente. Ele que é da Marco Marketing, empresa especialista em trade marketing físico, né? Maurício, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Karine. Sigo à disposição de vocês. Pessoal, muito boa tarde. Ótimo, boa tarde. E com a gente também está o Davi, o CEO da Leti, para a gente falar sobre trade marketing digital, né? Que é o foco da nossa empresa aqui. Davi, obrigada aí por se juntar a nós. Então, obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, realmente participar mais de um webinar nosso. A gente tem um convidado especial aí, que é o Maurício, vai trazer bastante conhecimento e bagagem da sua experiência aí profissional na área de trade marketing. Estamos bem animados aí na expectativa de ouvir o que ele tem a dizer, tá bom? Boa. Legal. Bom, o pessoal já está respondendo aqui, a Tereza respondeu que está tudo certo, o Douglas também, Jonas, Sabrina, já tem bastante gente online, então vamos começar, né, efetivamente, que primeiro queria agradecer também a participação de todo mundo. Esse é o último webinar do ano da Leti. A gente fez vários webinars, vários conteúdos ao longo do ano e vários tiveram muito resultado, foi bem interessante, a gente trouxe muito conhecimento e muito conteúdo interessante para o mercado, né, tanto para a indústria quanto para varejo. E para a gente fechar agora com chave de ouro, a gente vai falar dos pilares que a gente trabalha, que é o trade marketing. Então, para começar, assim, considerando quem ainda não conhece muito dessa área ou quem ainda tem um conhecimento bem vago ainda sobre o assunto, vamos começar pelo conceito, né, bem básico. Maurício, você podia definir para a gente o que é trade marketing? Claro. Na verdade, Karine, eu queria até começar aqui a nossa conversa de uma maneira bem informal mesmo, né? Para quem não sabe o que é o trade marketing, é simplesmente uma área, uma grande facilitadora da área comercial da indústria que nasceu para intermediar essa relação entre a indústria e o consumidor final, para ter a gestão do estoque, a gestão dos itens que são comercializados. Em linhas gerais, Karine, eu poderia afirmar aqui, se a gente pudesse imaginar 3 pilares, a indústria, o varejo e o consumidor, o trade, ele intermedia todas essas relações, sendo um grande facilitador no processo de comercialização mesmo, entre a indústria e o consumidor final. Muito legal. Obrigada. Davi, como que o trade digital entrou depois no mercado, depois que o trade marketing já é até bem conhecido pelas indústrias, né, um conceito bem tradicional, e o que a gente está vendo agora é uma revolução desse conceito, e com isso surgiu o trade digital. O que é o trade digital? Então, bem na linha que o Maurício comentou, então realmente tem essa interface, né, entre indústria, varejo e o consumidor final. Então, aonde a gente surgiu, onde que começou a surgir essa demanda, né, e aumentar essa demanda? Principalmente por causa do consumidor. E, no final, ele acaba sendo o centro do negócio. Todo mundo, a indústria, varejo, ele quer atingir o consumidor final, ele quer, né, oferecer o serviço, o produto dele para o consumidor. A grande questão é que o consumidor ele vem se transformando ao longo do tempo, né? Então, ele não somente vai em loja física experimentar o produto, conhecer o produto e finalizar a compra, ele hoje é um consumidor muito digital. Então, ele vai ir para um site, para um e-commerce, ele vai olhar quais são os benefícios, as vantagens do produto, o que os outros consumidores estão falando. Então, ela se tornou uma compra muito omnichannel, né, que a gente comenta. É muito essa intersecção entre o canal online e o canal offline. Então, por isso que surgiu o trade digital. Só que é muito baseada no trade, né, tradicional, trade físico. Muitos dos conceitos, dos pilares, vêm desse mundo.
Com certeza. O bacana, né, Davi, é que a gente está acompanhando, direto ou indiretamente, os passos do consumidor, né? Se a jornada do consumidor final agora tem uma porcentagem maior concentrada na prateleira digital, por que não a gente migrar os nossos esforços também? Uma coisa que é importante dizer, Karine, é que o trade ele evoluiu, mas ele não perdeu a essência do mundo físico. O consumidor, eu costumo dizer que, embora o trade esteja avançando, o ponto de venda ele não deixa de ser importantíssimo nessa jornada. Tem muito acadêmico, muito estudioso sobre o assunto, que fala que o promotor de antigamente, o ponto de venda, o varejista físico, perdeu a relevância. Honestamente, eu acredito pouco nisso. Eu acho que a gente dividiu a relevância, mas a gente não perdeu. Então, antes, eu me lembro que quando eu comecei em trade marketing, lá na minha época de Electrolux, a gente falava que 74% da intenção de compra estava concentrada no ponto de venda. Hoje é muito mais complexo mensurar essa divisão, mas eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui conversando, por exemplo, com os amigos da LET, porque esse cruzamento mesmo que eu acredito é o Omnichannel. Então, os especialistas no ponto de venda físico, acompanhando a jornada do consumidor, que é quem de fato puxa esse viés. E o mais bacana de tudo isso é que as estratégias todas que eram concentradas só no canal do ponto de venda físico estão agora implementadas também nas prateleiras digitais. Um exemplo disso, Karine, é a própria rede varejista. Hoje, a gente tem as principais bandeiras varejistas com operações separadas. Tem um comprador, por exemplo, para comprar tecnologia para loja física, e a mesma rede varejista tem um outro comprador com uma outra estratégia para site, para o .com. Então, essa mistura toda ela é muito rica, ela tem agregado bastante. Poxa, legal. E até comentando, aproveitando o comentário do Maurício, é bem interessante que no Brasil, até o trade marketing, né, no físico, é algo bem recente, né, não é algo super antigo e tudo mais. Não, a gente está falando de 1980 e 1990, Davi, é super recente. Pô, é legal, e eu acho que veio para suprir bastante uma necessidade que existia em negociação entre indústria e varejo, né? Eu acho que tinha aquela questão ainda de, puxa, qual que é o papel de um, o papel de outro. Até você tinha comentado no nosso bate-papo anterior, foi bem legal conhecer um pouquinho, se eu puder compartilhar. Foi. Na verdade, Davi, sendo muito informal aqui com vocês, existia uma necessidade latente de ter uma área, de criar-se uma área, por quê? A indústria, ela estava refém de uma situação com o varejo, porque o varejo definia o quanto ele queria comprar e aonde ele queria investir os esforços de comunicação do produto. E a indústria, eu não vou dizer que tinha um problema, mas tinha uma questão política, porque veja bem, a área comercial precisa vender para o varejo, e ela não poderia se indispor com o varejo. E daí surge, desse pequeno combate, surge uma área de trade marketing para facilitar esse processo. Então veja bem, eu faço parte de uma geração de trade lovers que a gente fala muito sobre inteligência de trade, né, Davi? Então, quando eu falo que essa área nasceu para ser uma facilitadora, o trade não é só visto hoje como a área que contrata promotores ou que treina vendedores. Pelo contrário, isso é apenas um dos itens dentre vários outros que a gente desenvolve. O meu ponto é o seguinte: todo ou qualquer estímulo que agregue na negociação comercial é sim escopo de trade marketing, seja ele qual for. Se eu tenho uma rede varejista que compra de minha indústria um container de 60 mil lavadoras de roupa e através de um esforço positivo de trade marketing isso pode ser aumentado, lição de casa feita. Por quê? Porque o trade marketing ele nasceu para facilitar a transação comercial, seja em termos de sell-in, que é o que a indústria vende para o varejo, ou em termos de sellout, que é o que o varejo vende para o consumidor final. A gestão dessa negociação comercial, seja da porta para dentro, através do sell-in, ou da porta para fora, é escopo de trade marketing. E aqui, cara, com todo respeito, a gente precisa de um webinar um pouco maior para discutir tudo que a gente pode fazer. Mas é por aí, esse é o caminho. Ótima explicação. E até você tinha comentado que existem perfis de áreas de trade marketing, né? Tem em algumas indústrias, o trade marketing ele pode estar debaixo ali do guarda-chuva comercial. Aí em outras indústrias, ele vai estar debaixo de marketing.
Qual que é a principal Isso. diferença? Assim, quais são as principais diferenças, características nessas estruturas? Não, te respondo já. Na verdade, Davi, não tem nem certo nem errado. A indústria vem testando alguns formatos, isso tem relação direta também, cara, com o nível de maturidade da operação, tanto comercial quanto de trade. Eu já tive a honra de trabalhar sobre os dois formatos. Uma área de trade marketing, embaixo do guarda-chuva de marketing, ela tem um escopo um pouco mais awareness, um pouco mais construtor de marca, um pouco mais, os KPIs eles são diferentes. Por exemplo, um trade marketing que responde para um diretor de marketing, ele está um pouco mais preocupado em quanto esta marca avança no radar de percepção do consumidor final. Ou seja, o sellout não é necessariamente o KPI mais importante. Mais uma vez, não tem nem certo nem errado, mas a gente fala, neste caso, de um trade marketing um pouco mais permissivo, um pouco menos agressivo. Quando você tem uma operação de trade marketing embaixo de uma diretoria comercial, amigo, a conversa muda. Por quê? Porque ele precisa de resultados como sell-in e sell-out, porque sem isso a engrenagem comercial não gira. Então aqui a gente tem aquele mercado, Karine, um pouco mais parecido com a guerra das cervejas, dos bens de consumo não duráveis, ação e reação. Cada dia é uma guerrilha nova no ponto de venda. Então, quando você tem uma diretoria de área comercial, a gente percebe essa agressividade um pouco mais acirrada. E aqui, automaticamente, porque se o sellout não acontece, isso não impacta o próximo sell-in, porque esse é o raciocínio lógico. O consumidor precisa comprar da rede varejista para que a rede varejista possa repor o seu estoque com a indústria. Então, o trade marketing, ele é um grande facilitador nos dois caminhos. A diferença é que dentro de marketing, ele é uma pegada um pouco menos agressiva, mais pautada em awareness, com escopo um pouco mais marqueteiro, mais comunicação. E debaixo da diretoria comercial é mais resultado, é mais KPIs focados em vendas. Te respondi, Davi? Respondeu, perfeito. E vai muito o que eu acredito também, é o consumidor que ele puxa essa cadeira toda. Né? Então, é ação e reação. Né? Você precisa realmente gerar esse resultado, esse giro ali na ponta junto com o consumidor, para que daqui 3, 6 meses você de fato consiga vender de novo para aquele varejo. Sim, então, porque se você não tem uma inteligência de trade marketing, Davi, a área comercial só vende uma vez. Então, quando você tem um trade marketing atuante, você consegue setar um calendário com o seu comprador. Então, eu não tenho dúvida, eu falo isso com muita segurança porque é o que eu faço desde sempre. Quando você tem uma programação comercial com uma estrutura de trade atuante, o sell-in aumenta. A área comercial consegue performar melhor. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, pessoal, só um minutinho. O pessoal está falando aqui que travou. Vamos esperar uns minutinhos, porque às vezes deu algum problema aqui na transmissão. Para a gente está normal. Teve algumas pessoas... Gente, o pessoal vai colocando aí nos comentários para a gente. O Vinícius comentou que voltou. O Jonas comentou também que voltou. Pessoal, vai dando ok aí pra gente. A Erika comentou agora que voltou. Legal. Vamos esperar só mais uns minutinhos para ver se... Porque teve várias pessoas falando aqui que deu algum problema e tal. Agora acho que foi. Todo mundo respondendo que voltou. Show de bola. Todo mundo respondendo que voltou. Acho que Karine, você pode só... Maurício, acho que você pode só recapitular esse último ponto que você comentou. Claro. Aí. Que eu acho que o pessoal não pegou. Perfeito. Se pudesse resumir esses nossos últimos minutos, Karine, não tem certo nem errado. O trade marketing debaixo de uma diretoria, seja ela comercial, vendas, ou uma diretoria de marketing, ela agrega valor. O ponto é que os KPIs mudam. Quando você tem uma diretoria comercial, o seu KPI principal é sellout, sell-in, e a recomendação do vendedor, floor share, ou seja, são KPIs mais agressivos. Quando você tem uma estrutura de trade marketing com um viés um pouco mais de marketing, debaixo de uma diretoria de marketing, o escopo do trade ele pode ser confundido um pouco ou ter uma intersecção maior com os próprios KPIs de marketing, que são comunicação,
o quanto essa marca avança no radar de percepção do consumidor final, ou seja, é um pouco menos agressivo. E o que é importante dizer, né, Karine, existe sim um formato híbrido, que ele acha o meio do caminho entre as duas coisas. Ele é um pouco mais raro, mas ele existe também. Esse foi o balanço aí, até mesmo em respeito à turma que oscilou na conexão. Tá, legal. Beleza, muito obrigada, Maurício. Agora eu queria puxar a bola um pouquinho para o Davi. O Maurício falou bastante da questão de indústria, né, da relação deles com o trade marketing. Davi, na sua opinião, em que momento que as indústrias começaram a olhar mais para o trade digital? E até aproveitando uma pergunta que te fizeram aqui, a Simone perguntou se o trade está relacionado com o e-commerce. Acho que é legal você contextualizar isso para a gente. Bom, como o Maurício comentou que o trade ali físico, ele vem começando ali na década de 80, no começo da década de 90, né? O trade digital, ele foi algo muito mais recente, eu diria de uns 4 anos para cá, assim, sendo bem extenso, tá? Então, qual é o padrão que a gente viu em várias indústrias? Primeiro, entraram as indústrias maiores, né? As multinacionais começaram primeiro esse movimento de olhar para o digital, olhar para o canal e-commerce, porque eles perceberam que o consumidor, o hábito dele vinha mudando. Um grande né, indicador para isso foi, principalmente para mercados lá mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, né, ali na Europa, na Ásia, onde, por exemplo, nos Estados Unidos a Amazon domina basicamente metade do share lá de buscas em relação à procura de produtos, né, online. Então, eles observaram, eles viram que estava acontecendo uma transformação no hábito de consumo das pessoas. Então, eles estavam usando o digital para ajudá-los na tomada de decisão, que poderia acontecer tanto na loja física como na loja virtual. E aí, basicamente, o trade digital, ele nasceu primeiramente na área de trade marketing. Então, a indústria olhava e falava, puxa, eu preciso começar a investir, olhar para o e-commerce, para o digital. Aí falou assim, quem que é a melhor pessoa para olhar isso? Vamos colocar o pessoal de trade marketing. Então, ele destacava uma pessoa para fazer a função de digital ali. E quase aí, uma derivação, né, Davi? Exatamente. E aí, assim, aí se misturava ali o papel do físico, online. Aí, à medida que o tempo foi passando, as indústrias começaram a perceber que, peraí, puxa, o mundo, a dinâmica acontece de forma diferente. Tá certo que eles têm uma intersecção, mas para eu conseguir dar vazão e dar foco necessário para esse canal, eu preciso destacar esse time. Então, começou a surgir a área que se chama e-business dentro das indústrias. Não é tão comum, mas as grandes multinacionais e indústrias já começam a desenvolver uma área focada no e-commerce, no digital, que conversa bastante com trade físico, com certeza. Para, principalmente, até o Maurício deve saber melhor, a questão daquele calendário junto com o varejo, JBP, o famoso JBP que eles comentam, que é planejamento conjunto entre o varejo e a indústria. Geralmente a conversa do físico e online acontece junto ali. Tem alguns casos que é separado, alguns casos que são juntos, mas esse padrão que a gente vem notando, tá? No mercado. E claro, tem os líderes ali que estão num outro patamar de estrutura, então, puxa, aí já tem time comercial dedicado só para olhar e-commerce, tem um time de marketing de performance focado só para olhar para e-commerce. Então, assim, tem um pessoal aí, tem umas empresas que estão um pouco mais evoluídas e estruturadas. Mas, assim, essa é a jornada que a gente acompanhou e observou aí no mercado, tá? Legal, Davi. E aí, sim, você falou de vários exemplos de estrutura dentro das empresas. Você acha que tem alguma estrutura que é considerada ideal, assim, dentro do trade digital, igual a gente comentou um pouquinho do trade físico, dentro do marketing ou dentro do comercial? Você acha que no digital tem uma estrutura ideal ou isso depende da maturidade da empresa do e-commerce? Eu acho que não tem, de novo, certo e errado. Até o Maurício comentou, a estrutura debaixo de comercial é certo ou debaixo de marketing? Eu acho que não tem certo e errado, depende muito do segmento que a indústria ela atua. Eu acho que depende também muito do nível de maturidade dessa indústria, tá? O que a gente já viu
acontecer? Quando você coloca a estrutura e-commerce, né, o digital, junto com o físico, principalmente ali do lado comercial, existe um conflito de interesses. Porque até um dos clientes me falou, se eu colocar um número, meta de volume de vendas, nossa, o meu físico ele representa 95% das minhas vendas e o e-commerce 5%. Eu coloco isso no mesmo bolo, o cara vai tender a correr atrás do físico. O do e-commerce ele vai deixar ali de lado, né? Puxa, é importante, apesar, a indústria ela pode falar, puxa, é importante, tem que olhar, mas se você não tiver um incentivo muito claro, métricas e metas muito claras para cada canal, tende a não funcionar. Então, um portfólio específico, talvez, né, Davi? Um portfólio específico. Então, até estruturas de times que, às vezes, no começo faz sentido. Tem cliente nosso que dividiu a estrutura para dar foco, para dar vazão no e-commerce, e agora eles estão juntando de novo. Eles estão mergindo, porque eles entenderam como que funciona a dinâmica e colocaram na máquina deles do corporativo, sabe? Então, assim, depende muito, mas esse é o padrão que a gente viu aí no mercado, tá? Legal, muito legal. E aí, agora que a gente contextualizou um pouco de conceitos e tal, eu queria falar mais de prática, vendo o que os clientes, tanto da LED quanto da Marketing, estão fazendo, quais que são as boas práticas, o que vocês já viram que deu errado, o que funciona melhor. Aí, o que vocês já viram no trade marketing? Vamos começar com você, Maurício, que você acha assim, olha, eu acho que essa estratégia deu muito certo, ou teve alguma coisa que eu falo, não, esse aqui já testaram e acho que pelo menos não é o momento agora. Não, te falo já. Na verdade, Karine, eu não sei se você sabe, a Marco Marketing, ela nasceu de um grupo de consultores. Então, a gente segue ainda essa filosofia bem latente aqui no nosso escritório, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Aonde eu quero chegar com isso? A gente gosta de fazer parte do desafio das indústrias. Então, hoje, e sempre foi assim, quando a gente tem reuniões com os desafios comerciais da indústria, a gente se apresenta, de fato, como uma postura de sócios. Então, hoje, toda a proposta de remuneração da Marco, ou a maioria delas, é pautada no sucesso da operação da indústria. Então, se a indústria performa bem e tem os KPIs atendidos, eu sou remunerado proporcional a isso. Isso é uma prática que tem sido muito bem avaliada, Karine. Por quê? Porque a indústria percebe que a nossa agência faz parte da estratégia deles. Então, isso eu recomendo. Eu acho que é um caminho que tem dado muito certo. Quando você chega para um sponsor, Davi, e fala, olha, vamos setar que a gente tem 3 KPIs. O que você quer? O que sua operação precisa? E a gente tem porcentagens de cumprimento desses KPIs. E mediante este cumprimento, eu consigo ser remunerado mais ou menos. Então isso é muito bacana, porque não adianta o nosso promotor, ele está no ponto de venda, ele fazer toda a lição de casa se ele não cumprir o KPI dele. Quando eu comecei essa conversa lá atrás, Karine, falando de inteligência de trade, é isso que eu quero dizer. Hoje, tem muita gente falando que o trade está obsoleto, que ele vai deixar de existir, mas pelo contrário. Aquele promotor, o velho promotor que ficava com os bracinhos para trás no ponto de venda, enchendo bexiga, esse promotor sim, ele está com os dias contados. Hoje, a gente tem uma inteligência promocional que vai muito além disso que eu estou contando para vocês. Para você ter uma noção, hoje, a gente sabe, as principais redes varejistas, elas têm uma operação bastante familiar ainda. Os nossos promotores, a nossa operação de trade, ela consegue traquear quando que a indústria entregou no centro de distribuição do varejo, se esse lote foi recebido ou foi devolvido, se as cargas estão avariadas ou não, o trajeto que vai do centro de distribuição até a loja, da loja até o estoque da loja e do estoque da loja até a gôndola. Hoje, Karina, infelizmente, existe uma operação muito deficitária nesse step by step. Muitas vezes a indústria fez o sell-in e acha que está tudo bem e fica olhando para um relógio pensando assim, mas por que o sell-out não aconteceu? Muitas vezes o sell-out aconteceu porque não foi distribuído.
Muitas vezes o sellout não aconteceu porque o preço não foi cartazeado da maneira correta. Muitas vezes o sellout não aconteceu porque o preço, o produto deveria estar numa gôndola que não está. Então a nossa inteligência de trade, ela entrega o básico sim, que é um promotor bem treinado contando a história do produto para o consumidor final, mas antes disso, o nosso promotor, ele empurra uma operação. Ele garante a velocidade numa operação que muitas vezes, intuitivamente, as principais redes varejistas ainda não têm. Então isso é muito bacana. Na minha opinião, isso é inteligência de trade pura, sabe? E a Marco, além daquela questão da proposta da remuneração que eu te falei, isso está diretamente ligado. Porque se eu tenho um time de trade que é remunerado de acordo com a performance de sellout, não faz sentido eu ficar esperando 15 dias um produto chegar na gôndola. Eu tenho pressa para que isso aconteça de maneira rápida. Entende, Davi? Legal. Então, muitas vezes, tem gente da área comercial que está esperando o sellout acontecer, mas não sabe que a carga foi devolvida, porque a embalagem está variada. Então, essa operação de trade que eu me refiro, ela traqueia todos os steps para conseguir velocidade para que os principais KPIs sejam atingidos. Eu sei que é uma conversa um pouco complexa, mas, gente, em linhas gerais é isso. O que eu quero dizer é que o trade ele não vai ser obsoleto. Pelo contrário, a gente está empoderando uma operação ainda mais, com algumas variações, como o próprio Davi mesmo disse, a variação para prateleira digital é uma delas, mas a questão de BI, que aqui eu sugiro um outro webinar para a gente falar de BI, é muito bacana, Karine. O quanto trade marketing pode trazer de informação para dentro da indústria. Hoje, infelizmente, tem muita gente da indústria que não sabe o que o consumidor final pensa. O trade marketing, ele é a porta para a entrada dessa informação. Que produto está sendo bem aceito? Não está. Porque a gente percebe hoje que tem um caminhão de dinheiro em torno de clínicas de pesquisa. O que eu quero dizer é que trade marketing pode ser uma luz que pisca para trazer informação também para a indústria, entende? Perfeito. E até uma dúvida que surgiu para mim, Maurício, você comentando, realmente essa estratégia de trade deve ser bem diferente assim, para o nível, estágio, né, das indústrias. Uma indústria grande, média, pequena. Quais são os principais desafios em cada etapa? Assim, puxa, eu sou uma indústria que eu estou começando agora, minha equipe é super enxuta. Quais são os meus principais desafios, meus principais problemas que eu preciso lidar no dia a dia? Eu sou uma multinacional bem estabelecida, quais são os desafios? Nossa, Davi, a sua pergunta ela é apaixonante, porque tudo depende. A resposta é depende. A gente já trabalhou com multinacionais de grande peso, que a relevância desta empresa e deste produto para a rede varejista era uma. Então você tem uma autoridade de negociação infinitamente maior. Por exemplo, quando você tem uma multinacional americana comercializando e o seu share ali de laptops é aproximadamente 30%, é uma relevância muito boa. E se você tem um acordo que você precisa praticar o preço sugerido no ponto de venda e a rede varejista não pratica esse preço sugerido, a gente pode desenhar políticas de penalidade. Se você não pratica o preço sugerido, olha, eu posso não te entregar mais, mas é uma outra esfera de negociação. Agora, se você é uma marca entrante, que o seu market share é outro, é uma outra agressividade na negociação. Então, cara, depende. Depende do que a gente quer, em quanto tempo a gente quer, mas o fato é que para qualquer que seja os seus objetivos, a gente tem um desenho para seguir. E o bacana é que basta, a gente chama aqui na agência a gente tem um Project Charter. Então a gente combina o que a gente quer em quanto tempo e corre atrás desses KPIs. Simples assim, sem falar muito difícil, sabe? Não, legal, perfeito. Legal. Davi, e passando para o digital, quais são os principais desafios que você acha que as indústrias encontram hoje? Inclusive, puxando essa questão que você perguntou para o Maurício, das indústrias que já estão com uma maturidade melhor no e-commerce e outras que estão começando a entrar agora. Quais que são os principais desafios? Eu acredito que o desafio no digital é assim, um pouco diferente do trade físico, é que o trade físico é onde está o maior volume de vendas hoje, né? Principalmente quando a gente fala de Brasil, América Latina, é massivo, né? Então, um dos principais desafios nas indústrias, quando a gente fala de e-commerce, digital, é uma questão cultural. Então, puxa, a diretoria, né, os cargos executivos, eles estão investindo nisso, eles acreditam nisso, eles acreditam nesse projeto,
inovação, eles estão se preparando para esse mundo mais conectado, um mundo mais digital. Então, primeiro de tudo é isso. Puxa, o alto escalão comprou a briga ou não? Porque isso define, ele dita toda a direção da empresa e o foco, o investimento que vai ser realizado nessa nova área que é pequena, ainda, né, as vendas totais do e-commerce representam pouco comparado ao volume, né, total do varejo. Então, assim, é um investimento agora. E sem contar, né, Davi, que tem muito CEO colocando as diretorias para brigar dentro da mesma empresa, não é? Pois é. Tem casos que é o seguinte, o caso claro é quando é uma mesma empresa, a mesma marca, um varejista, que ele vai lá e pratica um preço diferente do online e do físico. Aí o consumidor vai lá na loja física e fala assim, mas no seu site tá 20% mais barato. Aí o vendedor não tem nem o que falar, não sabe nem o que falar na hora. Entende? É verdade. Então, é verdade. Essa transformação digital é um grande desafio, eu acho que é o grande desafio das indústrias. E aí, assim, depois vai entrar uma questão de estrutura, mão de obra qualificada. Então, a gente vê que ainda há pouca mão de obra, poucos profissionais com conhecimento, com bagagem nessa área. Então, a área é muito nova. Tanto é que eu não sei como que é no trade, mas a idade média dos líderes aí no meio digital dentro das indústrias, né, do e-business, é de 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos. É uma nova geração que vem com uma nova mentalidade, uma nova maneira de fazer as coisas. Então, eu vejo esses principais desafios no momento. Mas, Karine, eu queria só complementar aqui a resposta do Davi. Embora sejamos todos uma área recente, muita evolução em pouco tempo. Então, eu me sinto muito orgulhoso de dizer para você, porque eu já trabalhei em algumas multinacionais e a maioria delas tem uma operação de trade aqui no Brasil exemplar, porque o perfil dos nossos executivos, essa questão do jeito brasileiro, aquela malandragem que quando calibrada do jeito certo, dá um match com uma operação de trade. Então isso é muito bacana, seja ela no físico, tanto no físico quanto no digital. Se você for considerar uma área muito nova e tanta evolução ao mesmo tempo, aqui eu me refiro ao quanto o mercado hoje está avançando, por exemplo, para inteligência artificial, para realidade aumentada, para Big Data, que é cruzar dados. Hoje a gente não manda mais um promotor para uma loja física sem coleta de informação. A questão da personalização, o mercado não fala de outra coisa agora, a oportunidade dos promotores uberizados, promotores compartilhados. Então, existe uma tendência para exponencialidade que o trade não só pegou carona, mas se apropriou disso. E a gente está buscando, de fato, se apropriar disso cada vez mais para poder entregar um trade mais completo, porque não acompanhando esse olhar mais exponencial do consumidor também, entendeu? Então, eu só queria dar uma olhada aqui o lado do copo mais cheio do que mais vazio, uma área muito recente, mas que avançou com uma velocidade muito alta também. E que ainda tem muita oportunidade, né? Tanto no físico quanto no digital, né? Pensa comigo, Karine, o Brasil hoje fala que a gente está em torno de 13 milhões de brasileiros desempregados ainda. Eu sei que esse número é um pouco polêmico, porque tem muita gente que não conta e está no mercado informal, mas vamos mirar para o número 13 milhões. É uma oportunidade, porque se você está desocupado e você se cadastra como um promotor disponível ao mercado de indústria farmacêutica, por exemplo, eu posso gerar um banco de dados e se você está próximo de uma farmácia, onde eu tenho um issue promocional para ser resolvido, por que você não pode ir até essa farmácia, cumprir uma etapa para minha empresa e ser remunerado por isso? Promotores compartilhados, ou então promotores uberizados. E isso, Davi, isso é tão bom, porque hoje um dos principais desafios de uma operação de trade é a geografia. Como eu faço para que um promotor se desloque do Fast Shop do Morumbi para a Zona Norte num tempo que seja rentável para esse projeto? Então, a gente tem discutido a evolução disso e eu confesso para você que a gente tem avançado bastante nesse sentido. Perfeito, não, ótimo. E você puxou um pouco o assunto de inovação, né? Novas tecnologias, como que isso pode alavancar, né?
todo o negócio das indústrias, dos varejos, engajar mais o consumidor. E é bem interessante notar que muita gente está falando de várias coisas novas, várias tendências, e a gente não está fazendo o feijão com arroz bem feito, né? Bem feita, tanto no físico, né, execução de físico, como você falou puxa, ter o promotor no lugar certo, no momento certo, para colocar o produto na posição correta, não faltar na gôndola, garantir o preço adequado. E no digital também a gente comenta muito sobre a jornada digital das marcas. E a gente apresenta isso muito como uma pirâmide. Então, muitas vezes, várias indústrias vêm e falam assim, o que eu tenho que fazer? Tenho que investir em Facebook Ads, Google Ads, eu tenho que gerar tráfego, eu tenho que fazer o quê? Aí, o que a gente percebeu no mercado, a gente até orienta os nossos clientes. Olha, antes de tudo, você tem que trabalhar muito bem essa base da pirâmide. O que é a base da pirâmide? Você tem que garantir que o consumidor digital, quando ele entra no site, ele acha o seu produto. Então, o seu sortimento ele precisa ser adequado de acordo com o canal que o consumidor está interagindo. Você tem que garantir que o produto está em estoque. Então, o consumidor achou seu produto, puxa, quer comprar, está fora de estoque. E o terceiro ponto muito importante é em relação ao conteúdo digital, ao cadastro de produtos. Então, diferente um pouco eu vou fazer uma analogia com o físico. Físico, o consumidor ele vai lá, ele toca o produto, ele cheira o produto, ele vê. No mundo online você não consegue fazer isso. Então é uma compra muito visual e muito informativa. Por isso que o conteúdo, o cadastro de produto, ela é muito importante. Ela é tão importante que não só para venda ali no online, para fazer o checkout, mas também para o consumidor que está ali no smartphone na loja física. Sim. Ele está lá com assim, poxa, quero conhecer mais, quais são as vantagens desse produto, o que os outros consumidores estão falando sobre esse produto. Então é muito importante você ter essa base, né? A gente fala muito desses três pilares para que você consiga garantir uma experiência boa para o consumidor e, consequentemente, uma conversão de vendas mais alta. Aí sim faz sentido você começar a investir no topo da pirâmide, que é, puxa, vamos fazer uma ação promocional, uma campanha junto com o varejo, ali no ponto de venda, para fomentar, para ter mais visibilidade. Vamos gerar tráfego externo via mídias sociais. Hoje é muito comum as marcas estar patrocinando influenciadores para colocar no Stories o produto e aí conseguir pegar esse tráfego e gerar em vendas, em brand awareness, né? Então, a partir do momento que você tem a base muito bem estabelecida, você vai ter sucesso nas suas outras estratégias digitais, tanto no trade marketing como no marketing como um todo, tá? Karine, e dentro do que o Davi está comentando, isso é muito polêmico, inclusive, porque você ter essa experiência com uma tela entre o consumidor e o seu produto é um desafio mesmo. E tem muita gente discutindo de quem é essa responsabilidade. Porque muitas vezes a própria indústria não tem um investimento alocado para criar um aspirador de pó que gere uma experiência, um conteúdo que tenha um 3D. Muitas vezes, Davi, a gente precisa lançar um produto na indústria com uma foto, uma foto. E não, a gente precisa de uma experiência maior, a gente precisa ouvir os decibéis desse aspirador através da internet, a gente precisa de um conteúdo. Por que não a gente não pode clicar numa loja virtual e ter um link com uma loja física para ter um promotor físico te mostrando numa webcam através do site o que está acontecendo na loja física? Tem muita sinergia que dá para ser explorada. Eu quero chegar no seguinte território aqui, Karine. A gente está passando por um momento agora, e eu me refiro exatamente a hoje, dia 10/12. A gente está discutindo muito sobre inovação e sobre tecnologia, mas no final do dia, são pouquíssimas indústrias que estão pagando por essa inovação e por essa tecnologia. Por quê? Porque é muito novo. A gente, no fringir dos ovos ali, para os resultados acontecerem, a impressão que eu tenho é que o bom e velho arroz com feijão é que está entregando esse resultado. As indústrias estão se esperando para ver quem sai na frente, para que as maiores saiam na frente, investam mais e desbravem esse mercado. Então, a minha percepção é que tem sido um crescimento gradativo, só que a velocidade de Brasil está infinitamente menor do que alguns outros mercados mais maduros. Se você for ver, a gente tem comunicações de produtos muito bacanas,
mas que quando você tem um produto físico no ponto de venda e você compara a navegabilidade dele na internet, ele não representa nem 30% do que ele realmente é. A gente não tem conteúdo, não tem 3D, não tem nenhum... O que eu quero dizer, Davi, é que a gente precisa fomentar isso nas indústrias e nos gerentes de produto, que se de fato a gente tem uma estratégia de e-commerce, o produto precisa ter um storytelling na internet. E tem muito conteúdo que deixa a desejar. Então, é claro que é uma oportunidade para todo mundo, é uma oportunidade para a indústria, para nós, agências, e o meu ponto é que eu me considero provocado para ser um facilitador nesse processo. Se na loja eu tenho um promotor e um vendedor bem treinado, o que eu estou fazendo para a internet? E aqui, eu queria abrir uma janela, e eu não vou me perdoar se eu não disser isso, Davi, que a gente tem investido muito aqui na Marco no trade digital. E a gente tem um projeto que vai lançar agora em 2020, que é justamente isso. Aqui, Karine, a gente tem uma oportunidade, porque tem muito executivo de trade na indústria que contrata planos de mídias das redes varejistas, mas que não são profundos conhecedores disso. Contratam um plano de mídia sem saber se estão contratando o melhor plano, se estão estrategicamente dentro de algo maior, se estão... Então, o trade digital, ele pega a governança que nós temos também do mundo físico e agrega um valor também ao universo digital. Então, mais uma vez, lembra como tudo começou? Para não deixar a indústria refém do varejo? A gente segue esse mesmo movimento agora. No que diz respeito ao .com, hoje ainda tem muita indústria grande, multinacional, que fica refém quando está falando com o comprador do site. Ou que tem que consumir um plano de mídia que não entende realmente o que está consumindo, a quantidade de cliques, de traqueando o sellout. O consumidor que sai desse banner, ele vai comprar na loja física, como a gente reconhece isso? Então o trade digital, ele acaba puxando essa governança também. E a gente tem investido bastante nesse pilar. Legal. Até puxando o gancho aqui, falando um pouco sobre mercados de fora, mercados do Brasil, né? Tem um dado interessante que eu vi agora há pouco, que na média no mundo, o budget da área de marketing, 45% desse budget já está sendo destinado às estratégias digitais, a marketing digital. Isso numa média global. No Brasil, ainda representa 15%, 20% desse budget. Então, quer dizer, em outras palavras, né? Ainda existe muita oportunidade, muito espaço para que as indústrias comecem a investir mais nesse meio de comunicação, nesse meio de marketing, né, que é o digital. E Davi, posso te provocar um pouquinho? E infelizmente, cara, uma porcentagem dessa fatia pequena que você falou ainda pode ser que seja preço. Não necessariamente uma governança na comunicação desse produto. Porque tem muita área comercial que, sinceramente, rebate de preço. Porque eu preciso vender, eu preciso resolver um problema imediatamente. E como eu faço? Desconto na ponta. Mais uma vez, não tem nem certo nem errado. Mas isso você acaba remediando uma situação, mas não curando um problema. Então, só para te dizer que a gente vive isso aqui também. Eu concordo contigo. Mas, meu querido, cada dia de uma vez. Estamos avançando. Total. E, puxa, Maurício, me fala um pouquinho quais são as tendências. Gabi, deixa eu só puxar um ponto aqui que eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade em relação ao digital, que é uma super tendência que a gente está vendo agora, um pouco do que o Maurício falou também, que é a questão do D2C, né? Que é as indústrias vendendo direto para o consumidor. Qual é a sua visão em relação a isso? Qual que é a tendência dos próximos passos? Porque às vezes isso pode dar um relacionamento meio delicado com o varejo, né, que já faz isso diretamente para o consumidor e tem muita informação, né? Como que você acha que vai ser isso agora para frente? Eu ia comentar Karine, isso. Opa, desculpa. Por favor, Davi, vai lá. Eu ia comentar isso até comentar isso com o pessoal aqui em relação a tendências mais para frente, né? O que a gente está vendo de novo, o que a gente está vendo que os clientes, as indústrias estão fazendo, né? E o D2C, como você comentou, é algo bem novo, mas que cada vez mais indústrias estão se aventurando nesse meio. Então, existem principalmente novas marcas que querem se introduzir no mercado, eles adotam essa estratégia de direct to consumer, que ele abre um site, ele vai ter uma linha de produto e vender direto para o consumidor. Às vezes eles entram nessa estratégia para se introduzir no mercado
e conseguir estar próximo do consumidor. E a gente viu essa tendência sendo aplicada por algumas outras indústrias bem estabelecidas e grandes, né? Então, é bem interessante que alguns clientes, eles usam isso não para bypassar o varejo. Então, puxa, o varejo pode dizer, mas você está tendo agora o site próprio, você vai vender direto para o consumidor? Que isso, então não vou fazer negócio com você. Mas o racional aqui do direct to consumer, do lado da indústria, não é bypassar o varejo, até porque via o varejo ele tem escala. Ele consegue ter penetração, ele consegue ter capilaridade. Ele não conseguiria. O principal ponto do direct to consumer, né, o D2C, é que a indústria ela quer entender o consumidor mais de perto. Ele quer responder mais rápido a tendências, a variações de hábitos de consumo, preferências. Não dá mais para esperar 6 meses. Eles aplicaram um estudo de mercado super complexo, que demora lá em loco. Ele precisa da informação para agora, para amanhã. E aí, muitos deles vêm adotando essa estratégia, seja abrindo uma loja física da marca, né, num ponto de venda bem movimentado, ou abrindo um site para lidar direto com o consumidor e entregar. Então, verticalizar toda a experiência. Então, eles têm adotado isso para ficar mais perto do consumidor e também para que eles consigam iterar quais são as melhores estratégias de produto, de processo, e assim ele conseguir replicar esse conhecimento em todos os varejistas parceiros que eles têm. Então, às vezes, puxa, eu quero testar essa linha de produto, vamos ver se vai funcionar, qual que é o perfil do consumidor. Isso ele cascateia em estratégia de marketing, estratégia comercial, qual varejo, qual canal que ele vai investir nesse produto, nessa linha de produto, tá bom? Então, é isso que é como eu enxergo o mercado. Legal, Davi. Gente, a gente já está encaminhando para o final, a gente já tem mais de 50 minutos de bate-papo, eu acho que daria para a gente ficar horas e horas falando sobre esse assunto, mas infelizmente a gente está com o prazo apertado e já tem várias perguntas, então eu vou aproveitar agora para a gente explorar um pouquinho das perguntas antes da gente fechar. A primeira pergunta que a gente teve foi da Sabrina. Ela falou, acredito que algumas lojas online aqui no Brasil ainda não devem atender uma boa experiência de compra, não tenho certeza. Mas na percepção de vocês, quais os fatores principais para medir essa performance? Acho que, Davi, a gente pode ter comentado a QI, né, da pesquisa que a gente já fez sobre o assunto. Sim, bom, até o EQI, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente fez um e-book que é basicamente para medir, a gente conseguir mensurar a qualidade da experiência de compras na perspectiva do consumidor online, digital. Então, tem 5 principais atributos que a gente mede, que é basicamente reviews, né, avaliações de produto, comentários, descrição, imagens, facilidade de busca do produto via categorias e nome do produto. Então, a gente conseguiu entender quais são os atributos que impactam mais e como que eles influenciam na decisão de compra do consumidor. Então, uma coisa que a gente viu muito interessante é que a descrição de vendas é um ponto que influencia muito os consumidores. Ele entender quais são os benefícios, as vantagens, as informações técnicas do produto ajuda ele na tomada de decisão. Porque se você não oferece isso de forma com qualidade, ele vai mudar para um outro produto, ele vai mudar para um outro site, ele vai buscar mais informação. E ele vai finalizar a compra no canal que ele se sente mais confortável. Legal. E o que a gente viu nessa pesquisa como resultado, né, Davi, é que as lojas online, realmente, como a Sabrina tem uma percepção, é que elas realmente não oferecem uma boa experiência de compra, quando, no nosso caso, a gente fez a pesquisa em relação à informação da página de produto, né? Então, a gente chegou no índice lá que 96% das páginas de produto no Brasil não oferecem uma boa experiência de compra quando a gente está falando de informação. Então, quer dizer, falta imagem, falta título, falta descrição, falta as informações para o consumidor ter uma confiança em comprar no site. Perfeito. Legal. Aí agora, eu vou puxar acho que o outro lado, eu acho que é mais para o físico, que o Alexandre perguntou aqui. Ele falou que é gerente de marketing de uma rede supermercadista de 20 lojas, onde a maioria das ações se dão pelo trade da indústria. Aí agora, eles estão com o planejamento de criar o nosso trade, ele até colocou entre parênteses, levar até a indústria. Acho que é um pouco do JBP, né, do relacionamento entre indústria e varejo.
Então, o varejo querendo levar a estratégia de trade para a indústria. O que você acha? Eu acredito que seja mais numa pegada do físico, né? Porque ele não deixou muito claro aqui. Me parece, Karine, que a gente está falando um pouquinho do conceito de merchandising também, né? A gente percebe que as redes varejistas, as principais, estão bem profissionalizadas em relação a isso. Eu te falo isso porque antes eles comercializavam algumas ações para a indústria, mas você sentia falta de uma profissionalização. Por exemplo, uma tabela de custos. Por que eu estou pagando esse valor numa antena de loja esse ano, mas o ano passado foi muito mais barato do que isso na mesma data sazonal? Então a gente percebe que as principais redes varejistas desenvolvendo uma estrutura de merchandising profissionaliza isso para chegar de uma maneira mais madura, mais sênior, mais justa para a indústria. Então, sim, eu concordo com esse nosso amigo ouvinte, porque, de fato, esse movimento existe, seja um pequeno varejista ou um grande varejista, geralmente tem uma cabeça de trade dentro do varejo para falar com a cabeça de trade dentro da indústria. Esse grande casamento tende a dar muito certo, porque eles falam a mesma língua e quando a gente tem uma área comercial junto, melhor ainda. E aí que saem os grandes acordos. O acordo de distribuição, o acordo de cluster, o acordo da visibilidade na loja, de treinamento, enfim, que é forçar aquela operação que a gente tinha falado lá atrás. De fato, esse movimento procede. Legal. Bom, gente, então quero agradecer muito a participação de todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Tem várias outras perguntas, a gente vai responder por e-mail todas as outras perguntas, que o prazo ficou bem apertado. Igual eu falei, esse é um conteúdo super extenso, que daria para a gente falar horas e horas. Então, Maurício, quero te agradecer muito pela sua participação, muito obrigada por estar com a gente aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor e que eu espero que as pessoas tenham aproveitado bastante. Eu que agradeço, sigo à disposição de vocês e se precisarem de alguma coisa, a Agência Marco está aqui para isso. Um abraço. Obrigado, pessoal, pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Realmente, se faltou alguma informação, querem alguma informação com mais profundidade, estamos super à disposição aí para bater um papo e entender os desafios que vocês têm no dia a dia, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana a todos. E quem não pegou o vídeo até o começo, a gente vai mandar a gravação e ele vai estar disponível no YouTube para vocês compartilharem com quem quiserem, tá? Muito obrigada, tchau, tchau, boa tarde. Um abraço, tchau, tchau.